Seja bem-vinda ao programa de reprogramação mental Minha Transformação da Hightech Studio. Esse é um exercício diário para limpar a mente consciente e subconsciente das crenças limitantes. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro os meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro os meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro os meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro os meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro os meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles.
Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como
Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro os meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro os meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar.
Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro os meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro os meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios.
Eu admiro os meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro os meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro os meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro os meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera. Eu admiro meus concorrentes. A única possibilidade para eles é serem meus sócios. Eu admiro meus concorrentes. Nenhum sentimento negativo pode me parar. Eu admiro os meus concorrentes. São pessoas de alto nível como eu. Eu admiro os meus concorrentes. Sou grato pela minha vida e pelas vidas deles. Eu admiro meus concorrentes. Eles me mostraram que é possível. Eu admiro meus concorrentes. Vibro na frequência da colaboração. Eu admiro os meus concorrentes. Quando vejo seus projetos de negócios, me inspiro. Eu tenho uma mente próspera.